é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia para você, uma ótima manhã de sexta-feira. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, segunda edição. Você nos acompanha pelo YouTube, no nosso canal Jovem Pan News e também em todo o país pela rede Jovem Pan News. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos juntos até às 11h30. A gente continua trazendo para você os principais destaques de hoje. Sexta-feira, 23 de novembro de 2018. Vamos aos destaques. Bolsonaro confirma que receberá assessor de Donald Trump na semana que vem. O presidente eleito vai se encontrar com Joe Bolton, assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Polícia Federal deflagra a 56ª fase da Lava Jato. São 68 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão temporária e 8 de prisão preventiva, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A juíza federal Gabriela Hart deve julgar o ex-presidente Lula nas duas ações penais contra ele, Afonso Marangoni. O processo em que Lula é acusado de receber propina da empreiteira Odebrecht já está em etapa de finalização. O Escola Sem Partido avança na comissão especial da Câmara, mas volta a ser adiado. Matheus Meirelles. A expectativa é que o projeto seja discutido e votado pelos parlamentares na semana que vem. Consumidores já reclamam de propaganda enganosa durante a Black Friday. Marcela Lorenzetto. Um levantamento do site Reclame Aqui mostra que antes da data oficial, muitos internautas também reclamaram da divergência de valores na hora da compra. Uma série de arrastões preocupa moradores na zona sul de São Paulo. Fernando Martins. Jovens à luz do dia estão levando terror aos motoristas da região. São destaques desta sexta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou mais nomes da nova equipe. A informação que vem de Brasília, Luciana Verdolim. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, emplacou ontem mais 3 nomes na equipe dele, indicando os novos presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e IPEA. O novo presidente do BB será o economista Rubens Novaes, que passou o dia ontem aqui no gabinete de transição em Brasília. Ele já conversou com o presidente eleito Jair Bolsonaro e explicou que a ideia é privatizar o que for possível. Não o banco como um todo, mas os braços da instituição financeira, que hoje atua nos setores de seguro, administração de cartões de crédito, investimentos e participações. A situação é essa, é muita eficiência, enxugamento, vamos buscar bons resultados, cada vez tornar o banco mais competitivo. Mas de uma maneira enxuta. Olha, o novo presidente da Caixa Econômica Federal será o economista Pedro Guimarães. A expectativa é de que na Caixa a orientação também seja a mesma de melhorar a eficiência, enxugamento de gastos e privatizar o que for possível. O novo presidente do IPEA, Carlos von Doellinger, explicou que no caso dele o objetivo é aproveitar melhor a estrutura do Instituto. Que escrevia, fazia coisas espetaculares e não eram utilizadas, né? Não eram utilizadas. Publicava, fazia muito sucesso às vezes na mídia, saía em jornal, matérias e tal, e o governo mesmo não dá a menor bola. Quem esteve por aqui ontem também foi o novo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Ele disse que só vai à empresa na semana que vem, que essa semana conversou aqui com integrantes da equipe de transição. Até por conta disso, ele evitou falar sobre os planos para a empresa, mas alfinetou a atual política da Petrobras de investir em publicidade. Eu acho que a melhor forma da Petrobras mostrar que é importante para o desenvolvimento econômico através dos seus resultados, através dos seus procedimentos. Eu não sou muito fã de publicidade. Eu acho que é bom deixar os números e os fatos falarem por si mesmo. Paulo Guedes embarcou ontem para o Rio de Janeiro. Só deverá voltar aqui ao Centro de Transição na semana que vem. De Brasília, Luciana Verdolim. E ainda falando sobre os novos nomes, agora o comentário de Augusto Nunes. E precisa parar de gastar tanto dinheiro em bobagem, publicidade oficial da Petrobras,
da Caixa, por exemplo, é uma piada. Você já acha que alguém vai pra Caixa porque aparece aquela conversa na televisão assim, vem pra Caixa você também? Olha o dinheiro que se gasta nisso aí, né? As estatais, esses bancos federais, o que eles gastam em publicidade sem retorno é uma grandeza. Agora, eu estou gostando muito da afinação da equipe econômica. Existe um plano claramente definido pelo Paulo Guedes e o Brasil vai viver pela primeira vez, de fato, né, uma experiência econômica liberal. Bobagem essa história de neoliberalismo. Tem o liberalismo clássico, que é esse, e que pela primeira vez vai ser aplicado no Brasil. Tomara que dê certo. Mas eu acho graça, quer dizer, que a turma que torce contra tudo, eu vi uns colunistas hoje comentando isso, não dá nenhuma saída ao presidente eleito, né? Ele entregou as escolhas a escolha dos que formam da equipe ao Paulo Guedes. Isso mostra que ele confia no ministro e está cumprindo a promessa, né? Porteira fechada. Aí eu estava lendo um colunista hoje que diz o seguinte: não, com isso Bolsonaro mostra que se acontecer algum erro, a culpa é dos outros. Ele não tem nenhum compromisso, ele não tá à vontade para demitir, quer dizer, nem começar a governar. E os caras já acham que virão demissões porque o Bolsonaro vai divergir do Paulo Guedes, etc. Espera um pouco, o Brasil precisa sair do buraco. Vamos torcer para que dê certo, tá? Nós todos moramos aqui por enquanto. E além dos nomes da equipe econômica, o presidente eleito Jair Bolsonaro também anunciou o novo ministro da Educação. A reportagem é da Vitória Bel. Na noite dessa quinta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação. O futuro ministro é colombiano, nascido em Bogotá, filósofo e professor emérito da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Rodrigues é graduado em filosofia pela Universidade Pontifícia Javeriana, mestre em pensamento brasileiro pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em pensamento luso-brasileiro pela Universidade Gama Filho. Também é pós-doutor pelo Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron, em Paris. O filósofo é conservador, forte defensor do liberalismo e crítico a Lula e ao PT. Em uma rede social, o futuro ministro da Educação declara o que acha necessário para a área. Em primeiro lugar, que se limpe todo o entulho marxista que tomou conta das propostas educacionais de não poucos funcionários alojados no Ministério da Educação. Isso para início de conversa. Rodrigues ainda defende uma educação de baixo para cima com iniciativas vindas dos municípios. Em seu blog pessoal, escreveu: aposto para o MEC numa política que retome as sadias propostas dos educadores da geração de Anísio Teixeira, que enxergavam o sistema de ensino básico e fundamental como um serviço a ser oferecido pelos municípios. O novo indicado tem a aprovação da Frente Parlamentar Evangélica. Segundo informou a Jovem Pan, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Democratas. Ele escreveu: todos os deputados da Frente Evangélica estamos parabenizando ao presidente pela excelente escolha no Twitter. A escolha por Ricardo Vélez Rodrigues veio após a bancada evangélica protestar contra o nome de Moser Neves, cogitado para o cargo, segundo o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Em exclusiva para a Jovem Pan, o deputado federal do Democratas, Alberto Fraga, e também membro da Frente Evangélica, declarou que o nome de Moser incomodou os deputados que o avaliaram como alguém ligado à esquerda. Numa possível nomeação do Moser, a bancada evangélica se sentia desconfortável. Acha que o nome dele é um nome ligado mais à esquerda e que ele e a bancada evangélica temerária de que essa questão da ideologia de gênero nas escolas. O deputado ainda afirmou que ele e outros deputados da frente foram pessoalmente levar o nome do procurador Guilherme Shelby para o gabinete de transição como indicação para o ministério. Na tarde dessa quinta-feira, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou a se reunir por cerca de 3 horas com o Shelby na Granja do Torto, mas a nomeação não veio. Durante o fórum, o presidente Michel Temer afirma que o poder absoluto pode corromper. Vitor Moraes.
Convidado de honra do 2º Fórum Nacional de Controle do Tribunal de Contas da União, Michel Temer considerou que sem fiscalização, o poder público se degenera com excessos e abusos. Perto do término de seu mandato, o presidente do Brasil concluiu que o poder absoluto pode corromper. E o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, para você não permitir que isto se verifique, é preciso que haja instrumentos de controle. E neste particular, o Tribunal de Contas, juntamente com o Ministério Público, com o nosso Ministério da Transparência, realizam um trabalho extraordinário. Em outro evento no Palácio do Planalto, o presidente fez outra consideração sobre a atividade governamental. Para ele, não é necessário produzir muitas propostas e decretos para que se administre com êxito. E quanto menos se produzir novas regras, melhor para a estabilidade, porque as pessoas vão percebendo que a ordem social é estável. Nas últimas semanas, Michel Temer tem dado recados ao seu sucessor Jair Bolsonaro. Em cartilha entregue a ele, ressaltou que não há espaço para retroceder no país e destacou que não há caminhos fora da Constituição Federal. Agora são 10h13 e a juíza Gabriela Hart será titular no julgamento do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Reportagem do Afonso Marangoni. A juíza federal Gabriela Hart deve julgar o ex-presidente Lula nas 2 ações penais contra ele que estão em andamento na 13ª Vara Federal de Curitiba. Nesta quarta-feira, em um despacho, a magistrada informou que vai ser a titular do cargo até o dia 30 de abril do ano que vem. A determinação é do Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região, Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Anteriormente, a 13ª Vara Federal estava sob o comando do ex-juiz Sérgio Moro, que será ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. A divulgação foi feita após a defesa do ex-presidente Lula ter pedido a informação de quem seria o responsável pela 13ª Vara após a saída de Moro. O processo em que o petista é acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido propinas da empreiteira Odebrecht já está em etapa de finalização. Já a ação sobre as obras feitas no sítio de Atibaia pode ficar pronta para sentença em janeiro. A Prefeitura de São Paulo conclui a colocação de estacas no viaduto da Marginal Pinheiros e se prepara para levantar a estrutura com o uso de macacos hidráulicos. Apesar do progresso nessa fase, a administração municipal ainda não é capaz de explicar o método de reconstrução nem dar um prazo para o reparo. O secretário municipal de Infraestrutura e Obras faz uma analogia com o conserto de um carro para explicar a importância do suporte finalizado nesta quinta-feira. Vitor Ali explica que o solo embaixo do viaduto é instável e precisava de um reforço. Então imaginem que o tabuleiro que a gente vai erguer é o seu carro que furou o pneu. Mas infelizmente furou o pneu numa estrada de barro e naquela noite choveu. E aí você vai pegar o seu macaco, começa a dar torção nele e de vez do macaco subir, o macaco afunda na lama. E aí o que você faz? Você vai procurar um pedaço de madeira para apoiar no solo e a partir daí você dá a torção e levantar o carro e conseguir trocar o pneu. Esta quinta-feira também foi marcada pela visita do presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo às obras na Marginal Pinheiros. Segundo o conselheiro João Antônio da Silva Filho, o TCM vai analisar a autorização de contratos emergenciais para vistorias em outras pontes e viadutos da cidade. Em relação aos demais viadutos, as chamadas obras de artes, pontes e viadutos, será objeto de uma consulta formal ao prefeito e o tribunal vai tratar esta questão formalmente dentro dos parâmetros jurídicos estabelecidos pela ordem jurídica do tribunal e do município de São Paulo. A capital paulista registrou um pico de 147 quilômetros de lentidão na manhã desta quinta-feira, superando a média em 20% segundo a CT. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, destacou que o congestionamento ficou abaixo do esperado e que outras intervenções poderão ser feitas se necessário. A gente espera concluir em breve as ligações que estão faltando entre a Marginal Expressa e a Marginal Local, para devolver outros 5 quilômetros que ainda se encontram bloqueados, para poder facilitar ainda mais o trânsito da cidade de São Paulo. E a todo momento, lá na central de controle da CET, o pessoal está verificando se forem necessárias outras intervenções para poder aliviar o trânsito, serão feitas.
A prefeitura informou que desde o ano passado vem conversando com o TCM sobre a necessidade de laudos estruturais dos viadutos e pontes. A administração municipal identificou 33 estruturas prioritárias entre os 185 viadutos e pontes da cidade de São Paulo. Falando agora do projeto Escola Sem Partido, o texto avançou na Câmara, mas a votação mais uma vez foi adiada e teve confusão. Reportagem do Matheus Meirelles. O projeto Escola Sem Partido avançou na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, mas a discussão do parecer e a votação foram mais uma vez adiadas. Nesta quinta-feira, a reunião começou com clima tenso. Parlamentares do PT, do PSOL e do PCdoB, que rejeitam a proposta, questionaram a abertura do painel de registro de presença antes das 9 horas da manhã, horário pré-determinado para o início da sessão. A deputada Érica Cocai, do PT, pediu questão de ordem sobre o tema. Só começarão 9 horas, mas foi aberto o painel às 8h30. 8h30, portanto, ilegal. Registro da sua presença, deputado Sócine, é ilegal. É ilegal. Citado, o registro da sua presença é ilegal. O deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM, respondeu à acusação da parlamentar Érica Cocai. O integrante da bancada evangélica, que é favorável ao projeto, ironizou a colega. Neste país, dessa esquerda, chegar cedo no trabalho é ilegal. Isso é conversa. Essa é a esquerda. Chegar cedo no trabalho virou ilegalidade. Só gostaria de informar a deputada que me antecedeu que este painel nesta casa, ele é aberto muitas vezes, inclusive no plenário, às 6 horas da manhã. Em outro momento da sessão, houve duro embate entre parlamentares favoráveis e contrários ao Escola Sem Partido. O deputado Ivan Valente, do PSOL, leu um texto do escritor Olavo de Carvalho para criticar os adversários. Fazer-se de superior é um bom recurso propagandístico, mas não um meio intelectualmente válido para compreender alguma coisa. Quando você ouve algum direitista falando do marxismo como se fosse apenas um sistema de idiotices, não tenha dúvidas. O idiota é ele, é um marqueteiro e não um homem de estudos. Quem disse isso aqui foi Olavo de Carvalho. Presidente, um minuto. Presidente. Olavo de Carvalho disse isso aqui. Em resposta à provocação, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, ironizou Ivan Valente. Que eu vivi para ver o Chico Alencar elogiar o Olavo. Vivi para ver Ivan Valente elogiar o Olavo também. Nós estamos vivendo tempos modernos. Tempos diferentes. É que ele não é o idiota bem, que vocês são. Vossa Excelência... Vossa Excelência não é poça d'água estagnada. Vossa Excelência é rio corrente. A discussão e a votação do parecer do relator Flavinho, do PSC, foram adiadas pela 9ª vez e devem ser retomadas na semana que vem. O projeto Escola Sem Partido prevê a proibição do que chama de prática de doutrinação política e ideológica pelos professores, além de vetar atividades e a veiculação de conteúdos que não estejam de acordo com as convicções morais e religiosas dos pais dos estudantes. Define ainda os deveres dos professores, que devem ser exibidos em cartazes afixados nas salas de aula. 10h21 e o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, diz que o juiz Sérgio Moro vai fazer falta na operação. Nicole Fusco. O procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou que o ex-juiz federal Sérgio Moro vai fazer falta na Operação Lava Jato. No começo deste mês, Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. É claro que existe uma perda para a Lava Jato, é inegável isso. Agora, o ganho para a causa de corrupção é muito maior, porque em Curitiba, o juiz Sérgio Moro estava lutando contra as engrenagens e o sistema que estão ajustadas para não funcionar contra poderosos. E agora o que ele faz com esse movimento na Brasília é ir para lá, para mudar as engrenagens desse sistema. O procurador, no entanto, garantiu que a equipe da Força Tarefa da Lava Jato dará continuidade aos trabalhos. Mas existem várias instituições que vão seguir fazendo o seu trabalho, vai ser substituído na Justiça. Nós temos uma equipe de mais de 60 pessoas só no Ministério Público trabalhando exclusivamente nisso. Nós temos uma equipe na Polícia Federal, inclusive ele vai poder influenciar por meio de apoio a essa equipe da Polícia Federal. A gente tem uma equipe da Receita Federal trabalhando e o trabalho vai seguir. Além de Sérgio Moro no Ministério da Justiça, outros aspectos compõem a nova conjuntura do país, segundo Deltan Dallagnol, que são positivos para o combate à corrupção. A renovação do Congresso Nacional e o fato de o presidente eleito Jair Bolsonaro apoiar abertamente as 10 medidas contra a corrupção que foram propostas pelo Ministério Público Federal, assim como boa parte dos deputados e senadores que venceram as eleições em outubro.
O senador eleito Major Olímpio defende a candidatura de Luciano Bivar à presidência da Câmara. Reportagem de Natasha Mazaro. O senador eleito pelo PSL, Major Olímpio, defendeu a candidatura do presidente do partido, Luciano Bivar, à presidência da Câmara. Nessa quinta-feira, após entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, o senador, que foi o mais votado de São Paulo, disse que o partido deve ocupar todos os espaços possíveis no Congresso. Com a mini janela partidária que se aproxima, Major Olímpio acredita que o PSL alcance a marca de 65 a 70 parlamentares. Hoje, o partido é a segunda maior bancada da Câmara, perdendo só para a do PT. Então, um partido desse tamanho, o partido do presidente, o que eu disse é que nós temos que ousar ocupar todos os espaços possíveis para ajudar o governo Bolsonaro. E a pauta da Câmara, a presidência que tem a competência da pauta da Câmara, é muito importante para o sucesso do governo e para as mudanças necessárias. No Senado, Major Olímpio disse que não sabe se o partido vai lançar algum nome para a presidência, mas defendeu mudanças na condução da casa. Sobre as insatisfações de integrantes do PSL após as indicações de nomes do DEM para cargos no governo do presidente eleito, o major afirmou que Jair Bolsonaro já explicou que seguiu critérios técnicos. E ele esclareceu que as 3 nomeações de ministros que ele disse que por acaso são do Democrata, mas o critério dele foi um critério técnico de escolha pessoal, pela especialidade na área e por recomendações de serem pessoas brilhantes. Isso já deu uma acalmada em relação a isso. O ciúme dentro da política ele é mais do que natural e ao longo do tempo vai se verificar que o Bolsonaro está cumprindo o seu compromisso de ter um ministério sem tomar lá da cá, sem indicações político-partidárias. Mirando as eleições de 2020, o Major Olímpio afirmou que o PSL vai disputar a maioria dos municípios brasileiros. No entanto, ele descartou tentar novamente a Prefeitura de São Paulo. E agora a previsão do tempo, você, Desirê Brant. A semana termina com tempo instável na maior parte do Brasil. E o destaque de hoje é uma área de baixa pressão que se forma e provoca temporais no interior da região sul do país e também em Mato Grosso do Sul. Entre o sudeste, parte do centro-oeste, como Goiás e Mato Grosso, e grande parte da região norte, ocorrem pancadas de chuva alternadas com períodos de melhoria. E devem ocorrer também algumas pancadas ainda isoladas em parte do Nordeste brasileiro, como é o caso do Maranhão, parte do Piauí, oeste e sul do estado da Bahia. Quanto à temperatura, ainda faz calor no sul do Brasil. A máxima hoje chega aos 35 graus em Porto Alegre e fica em torno dos 28 graus em Campo Grande. Em Teresina, a máxima hoje atinge os 36 graus e Salvador terá a máxima de 30 graus. Na capital paulista, esquenta mais um pouquinho e a sexta-feira encerra a semana com 30 graus. Tem previsão de chuva, mas hoje de forma isolada. Amanhã, sábado, o sol ainda aparece pela manhã. A temperatura vai chegar aos 26 graus na capital paulista e aos 28 graus nas áreas mais ao norte da região metropolitana. Mas atenção, porque a partir da tarde do sábado já tem previsão de chuva forte. E o domingo vai ser um dia nublado, com chuva e com a temperatura mais baixa de novo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 10h26, um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. A infância é um período de desenvolvimento muito intenso. Nessa etapa, em um espaço curto de tempo, a gente aprende diversas habilidades, como falar, andar e nos relacionar com as pessoas. Por isso que as crianças elas precisam dormir muito mais que os adultos, porque o corpo ele continua trabalhando durante o sono para consolidar a memória, para restaurar o tecido muscular e para produzir os hormônios que são próprios dessa etapa da vida. E dentre as perturbações do sono mais comuns na infância estão, por exemplo, o terror noturno, que é quando a criança tem crises de choro durante o sono, solilóquio, que é falar dormindo, bruxismo, que é ranger os dentes, e sonambulismo. Nesses casos, fator genético e do ambiente pode estar envolvido.
Então, nas crianças, os fatores ambientais, eles podem interferir muito mais no sono do que nos adultos. Por isso, as crianças, elas precisam de um lugar com uma temperatura adequada, sem ruído, luz forte. E o mais importante, elas terem uma rotina antes delas dormirem. Depois do jantar, por exemplo, as atividades devem ser leves, com o objetivo da gente já começar a preparar a criança para dormir. Então, assistir desenho ou jogar videogame antes de dormir é uma péssima ideia. Porque a luz da tela do celular, do tablet, da TV vai atrasar a liberação da melatonina, que é o hormônio responsável por regular o nosso relógio biológico e que vai começar a ser liberado algumas horas antes de dormir. Então, atividades, por exemplo, mais analógicas, como ler, contar história, ajuda muito a criança a diminuir o ritmo aos poucos. A rotina de tomar banho, vestir pijama, escovar os dentes deve acontecer sempre no mesmo horário, todos os dias e, se possível, até durante as férias. Com o tempo, a criança ela começa a associar esse passo a passo à hora de dormir e só dela fazer a rotina ela já vai ficando com sono. E mais uma dica que eu acho interessante, mais importante do que aquilo que você faz é como você faz. Ou seja, você usar um tom de voz mais calmo e fazer as atividades em um ritmo bem mais lento pode ajudar muito. E lembre-se, o padrão de sono dos filhos está associado ao funcionamento familiar. Então, é importante você preservar as crianças de conflitos pelos quais vocês possam estar passando. Por mais que você esteja nervoso ou tenha tido um dia difícil, aquele período que você está com as crianças é nobre. Tente aproveitá-lo. E se quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenta se desvincular do presidente eleito Jair Bolsonaro. Informações de Vitória Bel. Nessa quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mais uma vez procurou se desvincular dos 3 filiados do Democratas que foram nomeados a ministérios para o governo Bolsonaro. A forte presença do DEM no executivo de Bolsonaro incomoda partidos do Centrão que reclamam a preferência e ameaçam não apoiar a reeleição de Rodrigo Maia. Maia esteve em um almoço com membros da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. O presidente da Câmara concedeu entrevista coletiva logo após o evento, que foi fechado para a imprensa. Questionado se as escolhas de filiados ao DEM para os ministérios de Bolsonaro prejudicam sua candidatura à reeleição da Câmara, Maia afirmou que o partido não faz parte do governo de transição e que futuros ministros não são indicação da legenda. Indicações são de exclusiva responsabilidade do presidente da República. O DEM não participou de nenhuma delas. Uma foi pessoal, outra foi a bancada ruralista. Aliás, foi o Alceu Moreira, que é meu adversário, meu possível adversário na eleição para presidente da Câmara, que levou a Tereza Cristina ao presidente para sua indicação. O outro foi a bancada da saúde. Então não há nenhuma indicação do DEM. O DEM não faz parte do governo. Perguntado sobre as possibilidades de se reeleger para a presidência da Câmara, Maia respondeu que ainda não é candidato. Eu não sou candidato ainda não. No entanto, segundo convidados do evento, Rodrigo Maia pediu votos durante o almoço, dizendo aos presentes para indicar seu nome a deputados que conhecessem. O deputado ainda declarou que securitização das dívidas dos estados será a votação mais importante na próxima semana. Semana que vem está a securitização, que eu acho que é o ponto mais importante para a gente votar. O projeto de securitização permitiria que a União, estados e municípios transformassem suas dívidas em títulos de crédito para venda no mercado. O presidente eleito Jair Bolsonaro deve dar prioridade aos projetos de infraestrutura ao receber o pacote de concessões do governo Temer.
Por causa do desequilíbrio fiscal, os investimentos na área terão que contar com forte participação do capital privado, afirmam os economistas ouvidos pela Jovem Pan. Na próxima quarta-feira, o governo Michel Temer vai publicar os editais de licitação de 12 aeroportos, 4 portos e uma ferrovia. Como o trâmite leva 100 dias, Bolsonaro poderia realizar os leilões a partir de março do ano que vem, com arrecadação estimada de R$1,5 bilhão de reais. Os investimentos somariam 6 bilhões e 400 milhões de reais, mas não seriam injetados automaticamente na economia, já que cada edital tem regras específicas. O diretor de infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, Matheus de Castro, aponta que os gargalos na infraestrutura são generalizados, com déficit em vários setores. São tantos setores que precisam de mais recursos, que isso é fruto, na verdade, de décadas do investimento ineficiente, do investimento que não atende às necessidades do país, né? Então, na verdade, o déficit na área de infraestrutura é generalizado e precisa, de fato, de iniciativas que aumentem a participação privada. O governo de Jair Bolsonaro terá uma secretaria dedicada a privatizações. O diretor da Delta Economics and Finance, Luiz Nelson Porto Araújo, destaca a importância de uma agenda de redefinição dos investimentos. Existe uma expectativa de que esses investimentos possam sinalizar uma política de abertura comercial, uma política que vai permitir a atração de investimento do setor privado, tanto nacional quanto internacional, que vai reduzir e que vai fomentar a concorrência aqui no Brasil. O governo incluiu no pacote 4 terminais portuários, sendo 3 deles no município de Cabedelo, na Paraíba, e um em Vitória, no Espírito Santo. Não foram divulgados os valores mínimos de outorga para esses terminais, mas os investimentos incluídos nas propostas somam 200 milhões de reais. E a gente fala agora sobre Black Friday. Desde cedo, muita gente já fazendo compras a partir da meia-noite, mas o consumidor tem que ficar alerta para a possibilidade de fraudes. Reportagem de Marcela Lorenzetto. Antes mesmo de começar oficialmente nesta sexta-feira, a Black Friday 2018 já gera queixas entre consumidores. Um dos eventos de compras mais esperados do ano foi criado nos Estados Unidos e ocorre na quarta sexta-feira de novembro, todos os anos após o feriado de Ação de Graças, famoso no país. Aqui no Brasil, durante a Black Friday ou Sexta-feira Negra, em tradução literal, lojas físicas e virtuais fazem promoções de aparelhos eletrônicos, brinquedos, maquiagens, roupas, livros e vários produtos durante todo o dia. Até passagens aéreas têm desconto. Mas um levantamento do site Reclame Aqui mostra que apenas nos últimos 2 dias, mais de 1.100 consumidores fizeram reclamações envolvendo a data de compras. O principal motivo das queixas é a propaganda enganosa. O analista sênior de segurança da Kaspersky Lab, Fábio Assolini, explica que é preciso ter atenção para não cair em golpes. Cuidado com ofertas que você recebe via SMS, por e-mail ou vista em redes sociais. Os golpistas utilizam esses 3 meios para disseminar os sites falsos que circulam por aí. Esses sites falsos são muito parecidos com os verdadeiros. E para enganar as pessoas, os golpistas colocam ofertas com valores muito baixos. Fábio Assolini também indica a lista do Procon que expõe os sites não confiáveis. A divergência de valores e problemas na finalização das compras também figuram no topo da lista de reclamações dos consumidores. O especialista em direito digital, Márcio Chaves, do PG Advogados, alerta para a segurança dos aparelhos e meios utilizados na hora da compra online. Se a gente está usando um Wi-Fi público, seja de aeroporto, seja de um restaurante, de um bar, a gente já tem que ter um cuidado muito mais ampliado, porque a gente não sabe se esse ambiente está seguro e a gente deve, a partir da presunção de que esse ambiente na verdade não é seguro. Então evitar a todo custo, porque pode ter alguém ali monitorando tudo aquilo que está sendo trafegado usando aquele próprio Wi-Fi. A Black Friday é importante para as empresas porque ajuda no faturamento, mas a data também é muito aguardada pelos compradores que esperam bons descontos. A dica é se preparar para evitar dores de cabeça no futuro. E olha, o carnaval do ano que vem aqui em São Paulo deve reunir cerca de 10 milhões de pessoas. Reportagem de Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. O carnaval de rua poderá reunir 10 milhões de pessoas em São Paulo, algo assustador, avalia o promotor César Ricardo Martins.
ter um registro de 7 milhões de pessoas em 2018 já foi algo muito, vamos dizer assim, até assustador. Nós não imaginávamos que pudesse chegar até isso e tem que existir uma correspondência em planejamento. E parte das informações que foram prestadas no cadastramento em 2018, ela não era indicativa que pudesse ter um número tão elevado. E isso acabou acarretando alguns problemas, como foi o caso da 23 de maio, principalmente. A semana que antecede e a posterior ao carnaval são as que mais registram público. Nós percebemos que o primeiro dia, que é o sábado, é um dia crítico. Então, para que se possa ter um controle adequado, nós temos de ter, inclusive, algo que concorra, ou seja, temos de ter atração de público para outras regiões, de maneira que ele possa se dividir. Uma parte vai para Brigadeiro Faria Lima e outra vai para outros locais que tenham sido estudados, que sejam igualmente atrativos. Mas como agradar os moradores e os foliões? Essa compatibilização é um dos desafios que tem sido enfrentado nesses últimos anos e que é uma das principais fontes das reclamações. Então, na verdade, a não compatibilização, ela tem se verificado em algumas áreas e ela precisa ser contornada para que não se chegue ao ponto de falar em proibição, sim, porque se elas ficam insuportável, talvez tenha de se trabalhar com uma outra maneira e que seja a restrição por proibição em determinados locais. A Prefeitura recebeu uma inscrição de 538 blocos para 645 desfiles previstos, 20% a mais em relação a 2018, para os 3 finais de semana do Carnaval de Rua em São Paulo. Bom, e nesta sexta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro tem exames marcados no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E quem está lá acompanhando e traz para a gente as últimas informações é o repórter Tiago Muniz. O presidente eleito já chegou, Tiago? Bom dia. Ainda não, Vitor. Bom dia a todos. O presidente eleito chegou à capital paulista às 10h05. Ele desembarcou no aeroporto de Congonhas depois de sair de Brasília. Ele dormiu na residência oficial do Torto, deixou a Granja por volta das 7 da manhã de hoje e logo depois disso se dirigiu à saída do aeroporto de Brasília e já está em São Paulo, mas está a caminho aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. A informação que nós temos é que ele faz esse trajeto de carro, ele deve vir de carro para cá, ainda que nós tenhamos neste momento o sobrevoo de um helicóptero, mas a informação é que o presidente deve vir de carro. A maior presença aqui é da imprensa, principalmente. Os jornalistas de todos os veículos aqui esperando, aguardando a chegada do presidente eleito, que vai submeter a exames de pré-operação, porque ele deve, em dezembro, se submeter à última cirurgia depois de todo o processo que ele sofreu a partir do atentado. E essa cirurgia contempla a retirada da bolsa de colostomia e a reconstrução do intestino. De fato, ele já tem o intestino reconstituído em alguns pontos, mas será realizada a reconstrução total e a retirada da bolsa de colostomia. A gente lembra que esse atentado foi sofrido em setembro. O presidente eleito Jair Bolsonaro ficou 23 dias internado na capital paulista. Ele sofreu um atentado em Juiz de Fora. E esse terceiro procedimento, ele é considerado mais simples e deve ocorrer no dia 12 de dezembro, mas essa data só será 100% fechada a partir dos exames que estão previstos para serem realizados hoje. A Jovem Pan segue acompanhando, a gente retorna em breve com outras informações. Vitor. Combinado, Tiago, a gente se fala ao longo do dia, bom trabalho para você. E agora a gente vai para Brasília, José Maria Trindade já a postos por lá. Tem Lava Jato nas ruas hoje, hein, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Vitor, bom dia a todos. Corruptos tremei. Olha, o ex-juiz federal Sérgio Moro saiu, mas a Operação Lava Jato continua e já são 56 operações, né, desta nave-mãe chamada Lava Jato, que mudou os destinos do país. Mudou completamente o raciocínio sobre fazer política, financiamento de campanha eleitoral e hábitos aqui no Brasil. Esta é uma operação grande, viu, que envolve estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e, evidentemente, a Bahia. Veja bem, a investigação é sobre a construção de uma sede da Petrobras em Salvador. Transferência de parte da Petrobras para Salvador e a área financeira.
Veja que absurdo. A sede da Petrobras, a sede da empresa no Rio de Janeiro, né? E a parte financeira e contábil em Salvador. Ninguém sabe exatamente por que esse projeto, para ficar mais fácil, né? Eu realmente não entendi transferir a área financeira para Salvador. Esta obra foi construída com um consórcio ali da OAS e Odebrecht. E segundo investigou a Polícia Federal, em apoio ali do Ministério Público, 1% do valor desta obra iria para o Partido dos Trabalhadores, né? E através de doações eleitorais, doações legais das empresas OAS e Odebrecht para o Partido dos Trabalhadores. Estamos falando aí em 68 milhões de reais, de uma obra de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A novidade aí é o envolvimento do Walter Pinheiro, que não é o ex-senador. O Wagner Pinheiro não é o Walter Pinheiro, é o Wagner Pinheiro. E a Marice Corrêa, que é cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Esta obra da Petrobras, né, acabou financiando campanhas eleitorais. Foram 68 buscas e apreensões, 14 prisões temporárias e 8 prisões preventivas. É realmente uma operação grande e a primeira sem o ex-juiz Sérgio Moro no comando, ou seja, a Petrobras terá mais investigação e a Lava Jato continua para o desespero aí dos corruptos que se achavam já livres de investigação. Não, a história continua. Falando agora sobre o novo governo, Zé, o Thiago trazia aí a informação sobre a visita do presidente eleito Jair Bolsonaro ao Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Ele saiu de Brasília aí agora há pouco, mas ontem fez um dos anúncios que era talvez o mais aguardado, o nome do ministro da Educação. E ele agradou muita gente aí em Brasília ou não? Qual foi a reação por aí, Zé? Olha, foi uma surpresa. O Vélez é muito amigo do Olavo Carvalho, mas não se esperava uma nomeação assim, visto que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o Guilherme Shelby, que é um procurador indicado ali pela bancada evangélica, pelos aliados de Jair Bolsonaro, que são evangélicos, e foi uma saída muito boa. É um professor, ele não é brasileiro, ele é brasileiro naturalizado, não é um brasileiro nato, né? É um intelectual muito ligado aí à academia, mas tem um pensamento diferente, principalmente apoiando a escola sem partido. E faz denúncias fortes que vão ao encontro do que pensam os aliados de Bolsonaro, sobre a ideologia nas escolas, sobre críticas à postura do Enem, que além de definir ali aquele a teoria da resposta, né, que é uma indicação de responder as questões mais fáceis, se você responde as difíceis e não responde as fáceis, ou você colou ou participou de uma ilegalidade, porque se você responde perguntas difíceis, obviamente teria que responder médias e fáceis. Então, para o Enem, responder as mais fáceis é mais importante. E isso divide os pensadores brasileiros, essa teoria da resposta. E o que acontece? Esse ministro, o Vélez, ele é da academia, vai agradar e vai um pouco tirar ali aquela ideia inicial de que o ensino superior estaria sendo abandonado, né? Porque tem um grupo do Bolsonaro que queria tirar do Ministério da Educação o ensino superior, principalmente as universidades públicas. Mas há uma indicação clara de mudança de hábito no Ministério da Educação. Tanto a confecção de provas, como a indicação do Ministério de que o ensino não deve ser ligado à ideologia, mas principalmente sobre resultados na academia. É preciso, segundo o Bolsonaro, né, dar retorno à sociedade de gastos enormes na educação, e a maior parte vai exatamente para a universidade pública. Então, chegou a hora de dar um retorno à sociedade. Então, este é o novo conceito do Ministério da Educação. É interessante de que o Olavo Carvalho, ele está participando bastante aí da escolha do novo governo, e esse Ministério da Educação é tão importante, Vitor, que eu até trocaria o nome, viu, para Ministério do Futuro.
Pois é o que vai definir as nossas bases daqui para frente. E, além de tudo, tem a discussão em torno do Escola Sem Partido. E o novo ministro, ao que tudo indica, né, Zé, tem algumas afinidades com esse projeto Escola Sem Partido. Acho que não dá para dizer que ele é um defensor, um apoiador, não vi nenhuma manifestação assim abertamente. Talvez haja, né, mas ele já mostrou algumas afinidades, ele se manifesta contra a doutrinação ideológica, o marxismo nas escolas, algo bem parecido com aquilo que defende a Escola Sem Partido, né? E ele foi muito explícito nas críticas, né, aos professores que fazem o Enem. Ele mostra claramente que o Enem se transformou num grande centro, né, de propagação de ideologia. E isso é muito claro. Professores aqui que a gente conversa, né, que ensinam alunos a passar no Enem, que existem técnicas, né, para passar no Enem, eles dizem claramente de que diante de uma redação ou diante de uma resposta, se você interpreta pelo um lado liberal, você vai perder ponto, porque quem interpreta a sua resposta, quem corrige a prova, é uma pessoa ligada aos movimentos sociais, mais de esquerda, e ele faz essa crítica explícita, numa indicação clara de que vai controlar o Enem. Essa história está tão forte, esse debate está tão forte, que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, diz que pessoalmente vai tomar conhecimento primeiro das provas do Enem e talvez até fazer algumas mudanças. Vitor, o ponto positivo disso tudo é o debate, né? Finalmente um debate sobre a educação, né? Os alunos agora serão mais críticos quando, numa sala de aula, um professor tentar impor uma ideologia dele, ou qualquer que seja, né? Sem dúvida, algo saudável. Zé Maria, bom dia para você, a gente se fala mais tarde, ótimo trabalho aí em Brasília, até mais. É isso, obrigado, muito bom dia a todos. A gente volta ao Hospital Albert Einstein, o presidente eleito Jair Bolsonaro acaba de chegar, o repórter Thiago Muniz está acompanhando por lá, tem as últimas informações. Você, Thiago. E, Vitor, conforme esperado, o presidente eleito Jair Bolsonaro não chegou pela entrada principal do Hospital Albert Einstein. Toda a imprensa permanece aqui porque, afinal, esta é a entrada principal. Há a possibilidade de que o presidente também chegasse por aqui, mas o fato é que era previsto que ele utilizasse alguma das entradas auxiliares aqui do complexo hospitalar localizado na região do Morumbi. Ele fez assim, chegou num comboio de carros, ele aproximadamente pouco tempo depois da nossa última entrada, há 10 minutos atrás, a chegada foi efetivamente realizada. Ele veio de um comboio que partiu do aeroporto de Congonhas. Lembrando que o presidente eleito saiu de Brasília depois de ter dormido na residência oficial do Torto. Ele deixou a residência do Torto por volta das 7 horas. Foi ao aeroporto de Brasília, decolou de Brasília para cá e depois comboio de carros de Congonhas para o Hospital Israelita Albert Einstein. Jair Bolsonaro vai passar por exames pré-operatórios. Ele deve se submeter no mês que vem a uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia e a finalização de todo o processo que ele vem sofrendo desde que sofreu o atentado em Juiz de Fora. O intestino dele deve ser finalizado a reconstrução do intestino dele e a consequente retirada da bolsa de colostomia. Essa data em dezembro, fala-se no dia 13 de dezembro, não é uma data fechada ainda. Esses exames vão justamente atestar se o presidente eleito tem condições efetivas de receber a cirurgia nessa data, de passar pelo procedimento. Se o sinal estiver verde, se tudo estiver ok, ele deve passar pelo procedimento no mês que vem. É isso que esses exames devem ou não apontar. Ele deve passar algumas horas aqui no Hospital Albert Einstein, deixando o complexo entre o começo e o meio da tarde de hoje e depois deve se dirigir ao Rio de Janeiro, onde passa o fim de semana. Da região do Morumbi, nós voltamos aos estúdios. Vitor. Ok, Thiago, obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando a situação do presidente eleito Jair Bolsonaro. E foi deflagrada nesta quinta-feira uma grande operação de combate à divulgação de pornografia infantil na internet. A reportagem é de Nani Cox. O governo deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra a exploração sexual infantil pela internet. A investida teve como alvo aqueles que produzem esse tipo de conteúdo, quem compartilha e também quem guarda arquivos com imagens de pornografia envolvendo
crianças e adolescentes. De acordo com o balanço do Ministério da Segurança Pública, 61 pessoas foram presas em apenas um dia. A pena prevista para os detidos varia de 2 a 8 anos de prisão. A ação desta quinta-feira envolveu 300 policiais federais e 725 policiais civis, que cumpriram mandados de busca e apreensão em 18 estados e no Distrito Federal. A investida também contou com o apoio dos Estados Unidos e da Argentina. Esta foi a terceira fase de uma operação que começou em outubro de 2017 e foi batizada de Luz na Infância. Cerca de 730 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas 2 primeiras etapas e 363 abusadores foram presos. Ainda falando do combate ao crime, agora uma operação contra a pirataria que foi realizada aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem acompanhou foi o Vitor Moraes. A equipe da Subprefeitura da Sé, a Guarda Civil Metropolitana e a Associação de Marcas fizeram nesta quinta-feira uma operação contra a pirataria. O local escolhido foi o Boulevard Montemari, que fica na Avenida Paulista, número 392, próximo ao metrô Brigadeiro. Foram apreendidos relógios, bolsas e roupas, que apesar de falsos, são muito caros. De acordo com o advogado Rodrigo Gianni, que presta serviço para a Associação das Marcas, os valores somados dos produtos chegam a R$2 milhões. O Grupo de Proteção à Marca, que é uma associação que congrega inúmeras empresas que vêm sendo frequentemente vítimas de pirataria, faz constante análise dos principais pontos de venda de produtos contrafeitos em São Paulo, seja na região central, na região da Paulista. Aí, em ação conjunta com a Subprefeitura da Sé, nós indicamos os alvos e, uma vez constatada a existência de produtos piratas, são desencadeadas as operações para a cassação das licenças e a cassação dos termos de permissão de uso de solo. Depois de uma operação como essa, os comerciantes precisam apresentar as notas dos produtos para tê-los de volta. Como isso é pouco provável, então a pena se encaixa no âmbito administrativo, de cassação da licença. O subprefeito da Sé, Eduardo Odloak, explica que se trata de uma briga constante, já que os ambulantes podem recorrer. Geralmente eles abrem outra loja, com outro CNPJ e tudo recomeça. E às vezes fica meses para poder caçar uma licença, né? É uma atividade que envolve uma ação jurídica bastante engenhosa, inclusive. Então, demora, mas vai efetivando, vai fazendo. O que é importante se ter claro com essas grandes operações é o seguinte, pode até demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar 2 meses, mas uma hora a ação da prefeitura chega e o estabelecimento é fechado. De acordo com o levantamento feito pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o Brasil perde 130 bilhões de reais por ano com pirataria, contrabando e comércio ilegal. O Brasil imita Portugal e dará visto de residente a quem comprar imóvel no país. O Conselho Nacional de Imigração publicou resolução que autoriza a concessão de residência a quem investir em imóvel residencial urbano nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nesses locais, o investimento terá que ser de, no mínimo, R$1 milhão e de 700 mil no Norte e no Nordeste. A norma inédita resulta da nova lei de imigração que começou a vigorar há 1 ano. A segunda maior companhia aérea do país, a Latam, reduz o plano de expansão da frota. Seria a reação ao desaquecimento do mercado de viagens aéreas do Brasil e da Argentina e ainda da guerra de tarifas no mercado internacional. Resultante da fusão da TAM brasileira com a LAN chilena, a Latam tinha o plano de gastar 3 bilhões e 300 milhões de dólares na compra de 45 aeronaves entre 2008 e 2021, mas cortou $1 bilhão do orçamento e, ao invés de expandir a frota de aviões, vai aumentar a oferta de serviços. O mercado financeiro prevê a continuidade da queda de juros sobre os empréstimos consignados. A melhora da economia e a redução das incertezas abrem espaço para novas quedas. A diminuição da inadimplência também colabora para a tendência de baixa, bem como a possibilidade futura de ser oferecida em garantia parte dos depósitos do FGTS. Para o setor, essa modalidade de empréstimo com desconto em folha deve atingir a mínima histórica em 2019. Girando a nossa reportagem, a gente vai agora a Bauru, no interior de São Paulo. De lá fala o Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli.
Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, a cidade de Bariri, que fica na região de Jaú, no interior de São Paulo, confirmou ontem que na semana passada foram encontrados 3 macacos mortos na zona rural da cidade. Amostras foram coletadas e estas amostras seriam enviadas para São Paulo para uma análise para saber se os macacos morreram por conta da febre amarela, já que São Paulo é uma área de risco. Entretanto, enquanto elas não foram enviadas para São Paulo, as amostras estavam sendo guardadas numa geladeira na vigilância epidemiológica da cidade. Um cidadão quebrou o vidro da janela, Vitor. Entrou, desligou a geladeira da tomada e acabou estragando as amostras. Além disso, 100 vacinas antirrábicas também foram estragadas por conta da ação deste vândalo. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. Agora são 10h57, um rápido intervalo. Na sequência tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Eu espero você. Jovem Pan News. Jovem Pan. Qual o conceito de um carro conceito? É um projeto que fica somente nas pranchetas dos grandes designers do setor automotivo ou eles realmente vão para as ruas? Os salões do automóvel do mundo inteiro, eles cumprem muito bem esse papel como um grande laboratório de pesquisa, já que o público é o que acaba sendo o fiel da balança na hora dessa decisão. E dependendo da avaliação dos quase 1 milhão de visitantes que esses eventos recebem, as montadoras decidem se o carro conceito vai para a linha de produção ou se simplesmente vai ficar lá nas enormes gavetas do centro de design do setor automotivo. Tudo começa com o esboço do modelo e a cada rabisco o artista busca a tendência do carro do futuro ou do design mais adequado da época em que o carro foi lançado. O modelo passa então a ser literalmente esculpido em tamanho real para que posteriormente ele possa receber a pintura, apêndices e detalhes com o resultado quase final da concepção do estúdio de design. E esse futuro está cada vez mais próximo, com carros que utilizam inteligência artificial aliada a conceitos futuristas de mobilidade urbana, onde o lúdico passa a fazer parte do nosso mindset presente no dia a dia da grande cidade e das pranchetas do produto final ou simplesmente no imaginário de todos apaixonados por automóvel e por altas tecnologias. O Salão do Automóvel de São Paulo desse ano, ele sinalizou que os fabricantes estão cada vez mais de olho no presente, com carros autônomos que trafegam no universo da eletrificação de um futuro que já chegou. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Amigos da Jovem Pan, nós vamos falar de futebol internacional. Começando pela Catalunha, onde foi descoberto nesses dias um acordo inusitado entre Barcelona e Liverpool na negociação do brasileiro Felipe Coutinho. Pelo que ficou estabelecido, os blaugranas não devem contratar nenhum jogador dos Reds até 2021. Caso contrário, o Barcelona pagará um adicional de 100 milhões de euros, quase 430 milhões de reais. Agora o tema é Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, que segundo o Football Leaks, está sendo acusado de realizar um acordo fiscal para evitar o pagamento de impostos. Mendes foi condenado a pagar o valor de 5,3 milhões de euros correspondentes de impostos sonegados e juros. A defesa do agente entrou com recurso e o caso no momento está suspenso. Essas são as informações do futebol internacional aqui na Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta e com uma informação muito bacana, a Jovem Pan ganhou o prêmio da categoria Rádio Nacional da revista Propaganda. E o Daniel Lian entrevistou o Armando Ferrentini, que é o presidente da editora Referência. Vamos acompanhar.
E foram revelados os vencedores da 32ª edição do Prêmio Veículos de Comunicação organizado pela revista Propaganda. E a Jovem Pan foi a vencedora da categoria Rádio Nacional. E para falar sobre esta premiação deste ano de 2018, nós vamos conversar agora com o Armando Ferrentini, presidente da editora Referência. Armando, júri formado pela Academia Brasileira de Marketing, que tem uma expressiva representatividade. Este júri leva em conta a programação, audiência, especialmente conteúdo. Quais são os principais aspectos avaliados? Todos os que você mencionou e também, evidentemente, o próprio conhecimento de cada jurado. Como você bem citou aí, são os membros da Academia Brasileira de Marketing, formada por profissionais e empresários de grande sucesso nas práticas do marketing no Brasil, né? E eles, então, têm, pela própria natureza da atividade profissional de cada um, eles têm um conhecimento muito amplo do que acontece no mercado da comunicação. Armando, hoje o Grupo Jovem Pan tem avançado em multiplataforma. A Jovem Pan também é TV, abrange um intenso conteúdo nas redes sociais. Este é o caminho que está sendo observado aí para o futuro dos veículos de comunicação? Sem dúvida, e nós já estamos vendo isso acontecer, não só pela Jovem Pan, que é sempre pioneira, né? Como também outras mídias estão avançando nesse aspecto de multiplataformas, né? As mídias eletrônicas, as mídias digitais. Então é o caminho que já vem acontecendo e com o tempo isso se tornará uma realidade 100%, né? E nós, organizadores do Prêmio Veículos, estamos muito atentos a isso. Precisamos logo mais, dentro de mais 1 ou 2 anos, criar uma categoria especial para exatamente a mídia de multiplataformas. Para finalizarmos, quando é que será a entrega dos prêmios aos vencedores da 32ª edição do Prêmio Veículos de Comunicação organizado aí pela revista Propaganda da editora Referência? Será no mês de março, o dia ainda vai ser marcado agora no início de janeiro, nas dependências da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em São Paulo. E já é uma sede tradicional da entrega desse prêmio, que tem sempre uma afluência de público muito grande. É uma noite de festa, de comemoração, e uma noite de alguns discursos, algumas observações sobre isso que nós falamos, sobre os avanços da comunicação, sobre a qualidade da comunicação brasileira, não apenas do rádio, como também em todas as outras mídias, né? Nós realmente temos muito que nos orgulharmos da comunicação brasileira, não apenas a publicitária, da comunicação geral que se faz em nosso país. Tá certo. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com Armando Ferrentini, traçando um panorama sobre o mercado da comunicação, também falando sobre os vencedores aí da 32ª edição do Prêmio Veículos de Comunicação. Aliás, a Jovem Pan vencedora da categoria Rádio Nacional. Armando Ferrentini, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Eu é que agradeço. Obrigado. Agora são 11h04, a gente volta a falar sobre o desabamento do viaduto aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O repórter Fernando Martins fez o trajeto de trem que passa justamente pelo trecho onde houve esse desabamento na região da Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Segundo ele, os passageiros reclamam da superlotação nos vagões, um problema que sempre atingiu os paulistanos e que agora ganha outra dimensão com essa interdição parcial lá na Marginal Pinheiros. A reportagem está muito bacana e a gente confere a partir de agora. O impacto no tráfego da Marginal Pinheiros, no trecho do viaduto que cedeu no feriado da Proclamação da República, não trouxe interferência à circulação de trens da linha 9 Esmeralda, segundo a CPTM. Por esse ponto passa a linha que liga as estações Grajaú, na zona sul da capital, até a cidade de Osasco, na região metropolitana. Para testar o percurso e o tempo de deslocamento, a reportagem da Jovem Pan fez todo o trajeto entre as 18 estações na manhã desta quinta-feira. Às 8h14, as plataformas estão completamente lotadas e o trem vai cheio. As pessoas reclamam muito da demora para que o trem chegue até a plataforma e, com isso, acaba ocasionando um acúmulo muito grande de passageiros. Nesse momento, o trem está completamente lotado. Não tem nem como
tentar se mexer com o mínimo de conforto que alguém possa ter para o seu deslocamento no seu local de trabalho ou até mesmo para qualquer outro compromisso. 31 minutos de viagem, a gente sai da estação Cidade Universitária e o alto-falante aqui da CPTM informa que há a velocidade reduzida a partir de agora, nesse trecho da via, né? Onde vai passar pelo pedaço que está interditado. Nesse pedaço aqui, a Marginal Pinheiros, na pista expressa, já não tem mais o tráfego de veículos e agora o trem vai andar com velocidade reduzida. Ao chegar próximo da estação Vila Lobos Jaguaré, o trem precisa desacelerar e percorre bom trecho da linha bem devagar, a 20 km por hora, praticamente um terço da velocidade normal. Quem está no vagão consegue ver de perto o desnível do viaduto e o trabalho de escoramento feito pela prefeitura. 53 minutos depois, a gente chega à estação final, a estação Osasco, numa realidade bem diferente daquela que a gente encontrou quando embarcamos na estação Grajaú. O trem já com assentos livres para quem quiser sentar, mas já tem muita gente na plataforma esperando para fazer o caminho de volta. A reclamação geral é essa, do excesso de pessoas e de muitas vezes a demora entre os trens. Ali no trecho da ponte que acabou caindo, a situação nem foi muito percebida, mas há a velocidade reduzida dos trens. É o fim da nossa viagem, o pessoal vai chegando e a gente vai deixando o trem aqui. Nessa viagem, a redução da velocidade no trecho do viaduto mostrou não ser o principal problema dos passageiros. Quem está diariamente na linha Nova Esmeralda pede maior frequência de trens para evitar a superlotação em boa parte do seu trajeto. É todo dia assim, aí não tem nem condições, todo dia a mesma coisa. E fim de semana então é o seguinte, todos os fins de semana estão arrumando na linha. Sempre para, todos os fins de semana estão arrumando na linha. Só que você não vê ninguém trabalhando na linha, diminui os trens, todo dia assim, tem lotado, já de manhã à tarde. A gente vai e volta, mesma coisa, não muda nada. A linha 9 ela é mais cheia, mas é mais rápida. Mas ela é bem mais cheia. Pelo menos até Berrini ela vai com uma boa quantidade de gente lá. De acordo com a CPTM, testes foram feitos para saber se o movimento dos trens poderia prejudicar a estrutura abalada. Em nota, a companhia diz que o trecho com velocidade reduzida tem somente cerca de 400 metros. Informou ainda que o trecho de maior demanda é entre as estações Pinheiros e Grajaú. Por dia útil, circulam cerca de 600 mil usuários na linha Nova Esmeralda. A organização das famílias e o trabalho voluntário foram determinantes para evitar uma tragédia na ocupação Prestes Maia, no centro de São Paulo. O sexto andar do edifício de 24 pavimentos pegou fogo na última quarta-feira, mas ninguém se feriu. Após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no dia 1º de maio, a prefeitura, universidades e voluntários têm atuado em locais ocupados. O objetivo é reduzir os riscos de tragédias com treinamentos, orientações e adequações dos prédios da capital paulista. Desde maio foram realizadas visitas técnicas em mais de 50 edifícios ocupados na região central de São Paulo. Para o pesquisador do Laboratório de Justiça Territorial da Universidade Federal do ABC, Francisco Comaru, as ações dos últimos 6 meses evitaram uma nova tragédia. Liberação de rota de fuga, ajustes no sistema de eletricidade, instalação de todos os extintores e hidrantes de incêndio, entre outras medidas, foram essenciais. Francisco Comaru destaca que, no primeiro momento, os moradores treinados conseguiram esvaziar o edifício e controlar as chamas. A bombeira civil Ana Flores, que ministrou cursos para a formação de brigadas de incêndio nas ocupações de São Paulo, fala da importância dessas ações. E é muito importante esses treinamentos, essa conscientização de segurança contra incêndio. Essa é a intenção do projeto, estamos levando para mais ocupações, juntamente com assessorias técnicas também, que estão fazendo um grande trabalho com essas ocupações. Ana Flores destaca que a ação das famílias ajudou os bombeiros a fazer o trabalho de rescaldo no prédio. Só no centro de São Paulo existem mais de 40 edifícios ocupados hoje por movimentos sem teto. E depois das críticas às mudanças nos distratos de imóveis pelo Senado, as construtoras agora passam a defender o respeito aos contratos. Marcelo Matos. Olá. Após as fortes críticas das entidades de direito dos consumidores na mudança dos distratos pelo Senado, o mercado imobiliário ressalta o respeito aos contratos. As empresas poderão ficar com até metade do valor pago pelos compradores na rescisão, diante dos 10% a 20% aplicados hoje nas ações judiciais.
O presidente do Secov São Paulo, Flávio Amari, avalia que o novo modelo protege os consumidores na certeza da finalização dos empreendimentos. A volta da matéria à Câmara representa mais uma etapa na construção de uma solução justa, na busca de um equilíbrio da relação entre empreendedor e consumidor. Defendemos, sobretudo, o respeito ao contrato e uma regulamentação que traga segurança jurídica ao mercado que mais gera emprego nesse país. Continuaremos trabalhando nessa direção com a mesma determinação e confiança em nossos parlamentares. O texto votado no Senado depende ainda da aprovação da Câmara para virar lei. E apesar do fim da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, no dia 31 de dezembro, militares querem deixar projetos prontos para ajudar o novo governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro já descartou dar continuidade às ações no estado, mas promete um combate implacável à criminalidade sob a liderança de Sérgio Moro. O futuro ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, declarou que uma eventual permanência das Forças Armadas será definida a partir de janeiro. Em audiência na Câmara, o secretário do Gabinete de Intervenção Federal, general Paulo Roberto de Oliveira, afirmou que o trabalho no Rio deu resultado. O general Richa, esse tempo todo, ele teve um planejamento excepcional, ele atuou em todas as áreas, em todas as polícias, nas corregedorias, envolvidos com todos os demais órgãos, as outras instituições. Então, isso deu um esforço integrado que os resultados são excepcionais. E isso vai ficar como legado. O general Paulo Roberto de Oliveira acrescenta que já foram dadas as condições para a sequência do combate ao crime no Rio de Janeiro. O chefe da assessoria especial do Gabinete de Intervenção, Francisco Ribeiro de Almeida, explica que a transição na área começa na semana que vem. Eles participarão, eles beneficiarão dessas informações. Disse que nós estamos começando na próxima semana o processo de transição e certamente todos esses temas serão tratados no âmbito da transição. Uma ação com essas características não pode ter um corte cronológico em 31 de dezembro, ela precisa ser perene, ela precisa ser longeva, né? Francisco Ribeiro de Almeida aponta que todas as informações serão repassadas às autoridades de segurança do Rio de Janeiro. Ao fazer perguntas aos militares durante a audiência pública, o coronel da PM, Rogério Figueiredo, chefe das UPPs no Rio, admitiu que os desafios são enormes. Diagnóstico do problema do Rio de Janeiro, o tráfico de armas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Todos esses crimes que estão ocorrendo nas grandes vias, nas comunidades, em toda a cidade do Rio de Janeiro, ele é abastecido por esse tráfico. O coronel da PM, Rogério Figueiredo, cita os roubos de veículos e de cargas como um problema a ser combatido de forma árdua. Com o fim da intervenção, a partir de janeiro, os projetos que alteram a Constituição podem voltar a ser votados no Congresso Nacional. E a Fórmula 1 deve ter mais um representante brasileiro, ou voltar a ter um representante brasileiro a partir do ano que vem. E o Alex Ruff conversou com ele, com o nosso novo piloto. Vamos acompanhar. Desde 1970, o Brasil tem um representante na categoria máxima do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1. Emerson Fittipaldi entrou para esse circo mágico no final de 1970 na equipe de Colin Chapman, a Lotus, e era companheiro de Johan Rindt. E de lá para cá, a gente sempre teve um brasileiro na pista, até o ano passado, quando teve a aposentadoria de Felipe Massa. Então muita gente me pergunta quando a gente vai ter de novo um brasileiro aí guiando na Fórmula 1, não só na temporada inteira, mas também no GP Brasil Fórmula 1. E uma das respostas ele já tem aqui do lado, Pietro Fittipaldi. Prazer de estar aqui com você, Alex. A gente tem o privilégio de recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Como que apareceu esse convite? Essa oportunidade veio, depois que eu ganhei meu campeonato da World Series em 2017. Eu conheci o Gunter na Carolina do Norte, onde está a base da equipe da Haas. Eu estava morando lá também. E a gente ia fazer o treino na Hungria, nesse ano, em 2018, em julho. Mas, infelizmente, por causa de um acidente, não consegui fazer. Eu voltei para a Índia, eu fiz as últimas 5 corridas, ainda com a perna fraturada, mas eu consegui voltar, andei bem nos primeiros 10. Então, eu sempre mantive em contato com o Gunter. Aí, um mês atrás, eu tinha chegado na Carolina do Norte, o Gunter estava lá e ele mandou a mensagem, vamos almoçar. Eu fui almoçar com ele, aí que ele me ofereceu essa posição de terceiro piloto da equipe, piloto de testes para a equipe, que é uma grande oportunidade, eu tô muito feliz. Você e todos nós, né? Então conta pra gente um pouco como que é a
posição, como que é a função e suas atividades como terceiro piloto? Então, já no final do ano, a semana depois de Abu Dhabi, da corrida de Abu Dhabi, tem 2 dias de treinos da Pirelli, já para provar os pneus para 2019. Então, eu vou estar fazendo esse treino, vou fazer vários treinos ano que vem, pré-temporada e também durante a temporada. E como é muito limitado os treinos na Fórmula 1 hoje em dia, então muito do trabalho, muitas coisas que a equipe quer provar, eles provam no simulador. As equipes maiores que têm simulador. Então, a maioria do trabalho é feito no simulador. E eu vou estar fazendo esse trabalho para a equipe da Haas. E, que nem eu falei, fazendo vários treinos durante o ano. Legal, Pietro. Super obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan. Então, para todos aqueles que perguntavam para a gente quando teremos de novo um piloto brasileiro na Fórmula 1, tá aí a resposta. Em 2019. Valeu, Alex. Obrigado pela participação. Agora, chamado do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga por lá. Fala, Viga. Bom dia. Fala, meu caro Brown. Tudo bem, rapaz? Deixa eu me posicionar aqui no sol. Tava na sombra porque hoje é um sol para cada um, camarada. Ah, imagino. Aqui também esquentou a beça. Aí é sempre pior. Então deve estar na casa dos 30 por aí, né? 34, 35, com Nossa. perspectiva de 37 hoje, viu? Que coisa, hein? Sensação térmica de mais de 40, amigo. Então... Não é fácil não, hein? Eu não sei se vai dar para ver lá no fundo o Pão de Açúcar, que eu tô aqui dentro da Fundação Getúlio Vargas, mas tá um dia bonito para quem tá pegando o bondinho do Pão de Açúcar. Tem que dar uma movimentada aqui lá no fundo, para cá não, para cá só tem o prédio da FGV. Lá no fundo tá vendo, né, meu cara, aquele morro lá, né? Tá bonita então, a paisagem. Tá um Pão de Açúcar. Não tem uma nuvem no céu, hein? Nenhuma nuvem no céu, rapaz. E aí a gotinha vai descendo, né? Aquela gotinha de suor, né? Zé Gotinha. Zé Gotinha, rapaz. Mas vida que várias segue. Gotinhas, né? Aqui na Fundação Getúlio Vargas, logo mais nós teremos a presença do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, que agora na hora do almoço participa de um evento no centro da cidade, com 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilberto Barroso e Luiz Fux. Mas tem muitos delegados da PF aqui, inclusive a Érica Marena. Sabe quem é, né, meu caro Brown? Aquela que atuou na Lava Jato e que vai assumir um departamento da área internacional do Ministério da Justiça, vai trabalhar com Sérgio Moro em Brasília. Hoje, mais uma operação Lava Jato, a 56ª, não é isso, meu caro Brau? Acontecendo em 4 cidades, inclusive aqui no Rio de Janeiro, investigação em torno do superfaturamento da obra do prédio da Petrobras em Salvador, né, rapaz? Em Salvador também, além de carnaval, Acarajé e Pelourinho também teve Lava Jato, não é isso, meu caro Brão? Pois bem, a Érica Marena disse agora há pouco, disse agora há pouco aqui nesse seminário da FGV Energia sobre combate à corrupção, que é impressionante como a Lava Jato está aí há 4 anos, já tem quase 60 operações e as operações não acabam. E ela deu a visão dela, por que isso continua? Porque ainda existe entre agentes públicos e também entre empresários e políticos, de uma maneira geral, a sensação de impunidade prevalecendo, de que vale a pena desviar recursos, manipular concorrências, licitações, participar de esquemas de propina e de corrupção. Ela esperava que a Lava Jato desse um break, né? Um stop nesses casos, mas infelizmente os casos continuam acontecendo, se perpetuando, continuam sendo descobertos, inclusive pela Operação Lava Jato. Ela espera que o principal legado da Lava Jato seja um inconformismo da sociedade para com esse tipo de prática e que haja também uma mudança aí nos mecanismos de gestão do dinheiro público, além, é claro, de um engajamento maior das autoridades brasileiras, do governo brasileiro em geral, no combate à propina e à corrupção. Tá quente pra dedéu, Brau. Posso pegar a sombrinha aqui, Ana? Ah, claro, melhor. Vai pro cantinho aí pra não queimar o equipamento. O celular vai esquentando. O celular não aguenta muito, né? Se aquece um pouquinho, já vai danificando, vai ficando devagar. Tá dando pra ver direitinho assim, Ana? Tá bom. Tá o prédio ali atrás, tá na sombra, tá legal. Ufa, meu camarada. Ufa. E dá para aproveitar também a presença aí do juiz Sérgio Moro para questionar ele qual vai ser a posição do novo governo sobre a intervenção aí no Rio, né? Se ela continua, se ela termina, porque tá acabando, né? Acaba agora no final do ano, 31 de dezembro. O próprio Bolsonaro não é muito simpático à ideia de manter os militares, né? Mas não sei o que o juiz Sérgio Moro vai pensar a respeito disso, né? Olha só, Abrão.
eu posso dizer ao ouvinte internauta da Jovem Pan que, do modo que está hoje, não continuará, tá? Intervenção pura na veia militar na área de segurança no Rio de Janeiro. O que está se tratando é justamente a possibilidade de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é uma autorização, entre aspas, trocando em miúdo, né, para que as Forças Armadas tenham um poder de polícia na atuação rotineira e diária aqui no Rio de Janeiro. Agora, do jeito que está, não vai acontecer. O governador Witzel já sabe disso, já foi avisado, e os próprios militares aqui da intervenção, o general Braga Neto, o general Richard Nunes, que é o secretário de Segurança, já sabem e já manifestaram o desejo de deixarem uma espécie de projeto, de um plano de legado para ser continuado pelas forças policiais, Polícia Militar e Polícia Civil, porque entendem que o prazo é esse mesmo, 31 de dezembro de 2018, que não há na Constituição essa atribuição para uma intervenção permanente, e a própria intervenção, né, meu caro Brau, atrapalha os planos de um governo que promete ser reformista, emplacar reformas no Congresso Nacional, e para fazer emendas na Constituição, nenhum Estado pode estar sob intervenção do governo federal, Brau. E ontem também a gente teve novidades no caso da vereadora Marielle Franco, né, Viga? Mais prisões relacionadas à investigação desse caso, né? Dois milicianos foram presos. A gente vem dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, né, Brau? O crime foi cometido por milicianos que seriam ligados, segundo as investigações da polícia, que eu tive junto à polícia do Rio de Janeiro, ligados ao vereador Marcelo Siciliano, que tem seu reduto eleitoral na zona oeste da capital. É uma disputa imobiliária, fundiária ali na região. O que acontece? O Marcelo Siciliano queria ajudar as milícias e também a construtoras a liberação de terrenos para a construção de prédios, de edificações na zona oeste do Rio de Janeiro. Só que a Marielle Franco estava defendendo as minorias, né? Pessoas que moram nesses terrenos, que são ou quilombolas ou moradores pobres, de baixa renda, de comunidades de favelas não organizadas. Aí, a partir do momento que houve o chamado conflito de interesse, veio a ordem para aniquilar, matar a vereadora Marielle Franco, lamentavelmente, meu caro Brau. Tá certo, é o nosso Rodrigo Viga. Vou me despedindo de você, Viga. Boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Até a próxima. Valeu, garoto. Teve mais um caso aí de bala perdida, 45 vítimas fatais, quase 400 ocorrências esse ano. Uma inocente, dona Edna Oliveira, estava no meio do fogo cruzado entre bandidos e policiais na favela do Rebu, que fica na periferia do Rio de Janeiro. A pergunta é, até quando, né, meu caro Brau? A pergunta que fica. Abração, Viga. Até mais. Olha, falando agora do futebol, o Corinthians recebeu ontem uma boa notícia da FIFA. Quem conta para a gente é o André Ranieri. O Corinthians não vive um bom momento dentro de campo. Apesar de ser o atual campeão brasileiro, até outro dia havia o risco de rebaixamento para a segunda divisão. Além disso, ainda há uma incerteza em relação à permanência ou não do técnico Jair Ventura para a próxima temporada. Mas, em meio a tudo isso, as redes sociais oficiais da FIFA publicaram nas últimas horas um post exaltando o timão. Na publicação, a entidade máxima faz a seguinte pergunta: qual o único clube não europeu a vencer o Mundial de Clubes mais de uma vez? Na sequência, a resposta: esse é o Corinthians. Acompanhado do texto, imagens da final do Mundial de Clubes de 2012. Na ocasião, o Timão bateu o Chelsea por 1-0, gol de Paulo Guerreiro. Vale destacar que, levando em consideração os mundiais interclubes, o São Paulo é tricampeão e o Santos é bi. Algumas horas mais tarde, o perfil da FIFA também publicou um post do técnico Tite, destacando a forma que o treinador conduziu o Corinthians ao título mundial de 2012. Agora são 11h25 e assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição. Agradecendo muito pela sua audiência, pela sua companhia. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, canal Jovem Pan News. É bem fácil, bem rápido. Você clica aqui embaixo no botão vermelho e aí na sequência já passa a acompanhar a nossa programação, recebe as atualizações, notificações. Você passa a ser um dos inscritos do nosso canal. Já temos mais de 1.200.000, um número que não para de subir. 1.200.000 inscritos, muita gente já acompanhando a Jovem Pan. Um bom
bom dia para você, uma ótima sexta-feira. Na sequência vem aí o Fernando Martins no comando do Ligado na Cidade. Você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News fica com a sua programação aqui no canal. Um rápido intervalo e vem aí o Fernando com as atrações do Ligado desta sexta-feira. Bom final de semana para você, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, hashtag partiu pra cima. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Não aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução. O seu problema é nosso problema. Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins. Olá, olá, olá! Para você que nos acompanha ao vivo em mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, estamos começando o programa de hoje, sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018, hein? Mais uma semana que termina. Estamos a uma semana de terminar também o penúltimo mês do ano e nós vamos seguindo com o nosso Ligado na Cidade para você ao vivo, 11 horas e 32 minutos, para você que está conosco no AM 620 da Jovem Pan News, a rede da informação, e em todas as plataformas digitais da Jovem Pan. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, você inclusive acompanha toda a nossa programação com imagens, são mais de 12 horas de transmissão ao vivo para você. Inclusive está no YouTube. Ainda não é inscrito no canal da Jovem Pan News? Aproveita, inscreva-se agora, clique no botão vermelho, ative o sininho de notificações e fique atento a tudo aquilo que a gente coloca no ar aqui pra você, tá certo? Programação de qualidade, jornalismo com credibilidade, que é a marca da Jovem Pan há décadas. Pela próxima meia hora nós vamos falar de serviço público e também de direito do consumidor dentro do nosso Ligado na Cidade, zeladoria, isso e muito mais. Aqui é assim, ó, eu sou Fernando Martins e todos os dias o seu problema é nosso problema. Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da PAN, 931 17 0620. 931 17 0620. Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 2870-9707. Interaja também pelo Twitter, @Portal Jovem Pan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. Ligado na Cidade. Muito bem, vamos aqui com o nosso Ligado na Cidade desta sexta-feira. Estamos atentos a todas as movimentações, estamos atentos aqui. E as obras lá no viaduto da Marginal do Rio Pinheiro seguem avançando, mas